amigos do programa Conexão Esportes. Hoje estou aqui no estádio Farião, Valdemar Teixeira de Faria, Casa do Guarani de Divinópolis, para realizar duas entrevistas importantíssimas nos nossos programas especiais de fim de ano, fim de 2018 e começo de 2019. Para começar o programa, eu vou conversar com o Gustavo Brancão, auxiliar técnico, já passou pelo Guarani algumas vezes, conseguiu acesso para o módulo 2 estando no Atlético de São João del Rei, estava na terceira divisão, foi para o módulo 2 e agora vai trabalhar no Serranense de Nova Serrana nesse ano de 2019, tentando novamente agora um acesso do módulo 2 para o módulo 1. E no segundo bloco vou conversar com o técnico do Bugre, Jean Rodrigues, falando um pouquinho da caminhada do Guarani no módulo 2 de 2018 e também, claro, já falando das expectativas do Bugre para esse campeonato mineiro, já com estreia contra o Cruzeiro aqui no Farião, dia 19 de janeiro. Então vai ter duas entrevistas muito legais, espero que você fique com a gente. Agora vamos para o intervalo e já voltamos com o primeiro papo com o Gustavo Brancão. Até já! O encontro com os amigos tem lugar certo. Mega Arena Lila. Por aqui você pratica futebol, futevôlei, tênis, peteca e outras modalidades. Tudo com horários agendados. Mega Arena Lila, Rua Goiás 2850, Ipiranga. Telefone 99992 3843. Mica Churros, sabores de dar água na boca. Você encontra mais de 10 opções, dos tradicionais ao gourmet, as sensações do momento e a grande novidade. Você pode levar o Mica Churros para seu evento, casamentos, aniversários e formaturas. Mica Churros, sempre no mesmo lugar, na Praça do Santuário, de segunda a sexta, a partir das 17 horas, no sábado, a partir das 14 horas e no domingo, às 10 horas da manhã. Mica Churros, 98804-8696. Está no ar uma nova Rádio Minas, na nova sintonia 104,1, mais potente, indo ainda mais longe para se aproximar cada vez mais de você. Uma nova programação está no ar, novas vinhetas, novo estúdio, novos quadros, novos programas, uma comunicação ainda mais dinâmica e muito mais brindes. Minas FM 104,1, é tudo de bom. Olá, amigos do programa Conexão Esportes, estamos aqui em nossos especiais de fim de ano e começo de ano. Você está vendo esse programa já em 2019, mas aqui estamos gravando no estádio Valdemar Teixeira de Faria, o popular Farião. Estamos aqui na Casa do Guarani para fazer duas entrevistas muito esperadas e muito desejadas por nós da equipe do Conexão Esportes. No segundo bloco eu vou falar com o técnico do Guarani, Jean Rodrigues, já buscando as expectativas, vendo o que ele espera para esse campeonato de 2019, essa volta do Guarani ao módulo 1 do Campeonato Mineiro e também falando um pouquinho da carreira dele, um pouquinho de como foi esse módulo 2 que aconteceu em 2018. E agora aqui no primeiro bloco do programa de hoje eu estou com o Gustavo Brancão, grande nome do esporte divinopolitano, 34 anos, natural aqui de Divinópolis e que hoje vai contar um pouco da sua carreira, um pouco das suas experiências profissionais aqui nesse programa especial do Conexão Esportes. Gustavo, muito obrigado por ter aceitado o convite nosso, prazer recebê-lo no nosso programa. Prazer todo meu, a gente fica mais uma vez lisonjeado e feliz, né, por estar participando de um programa tão importante como o programa de vocês, que vem crescendo, ganhando sua audiência. A gente espera aí falar um pouquinho da nossa pequena carreira ainda como treinador e tenho certeza que é uma carreira vitoriosa, graças a Deus. Você já esteve, né, no Conexão Esportes, lá no estúdio com a gente, com a Tainara Faria, com o Aleph Undinelli, Túlio Cunha e nossos amigos do Grupo Gabiroba, mas hoje aqui a gente vai poder falar um pouquinho mais de tempo aqui no Farião, uma casa que você conhece muito bem, né? Aqui a gente conhece tudo aqui, né? A gente já viveu momentos de tristeza, momentos também de bastante felicidade, mais felicidade do que tristeza, né? Como jogador, iniciando aqui a minha carreira também trabalhando como jogador profissional, né? E também depois já na área como treinador,
né, trabalhando aqui como auxiliar técnico profissional, treinador da categoria sub-20 também, né, então daqui que começou essa sequência aí como treinador de futebol. Pois é, você estava até falando aqui antes da gente começar a gravação, né? Que seu início aqui no Guarani, com até o Renato Montac, né? A direção também, foi no início dessa década, né? 2010, 2011. Conta um pouquinho da sua carreira e desse movimento já que você fez em várias equipes do estado de Minas Gerais. Então, na verdade, eu comecei a minha carreira mesmo como treinador, foi na seleção de Divinópolis, né? Tivemos aí um torneio centenário que o Atlético fez, né, nos 100 anos do Atlético, e na época eu trabalhava na Secretaria de Esporte, através do Fabiano Tolentino, que era o secretário de Esporte, fez o convite para a gente estar assumindo, a gente está montando aí essa seleção de Divinópolis, né? Fizemos um bom trabalho, né? Chegamos aí até as semifinais, né? E sendo eliminado aí pelo Araxá, que foi o campeão desse torneio, né? Através disso, daí a gente seguiu mesmo a carreira como treinador, era isso que a gente tinha, era o meu objetivo, né, que era estar trabalhando com futebol. E depois, em sequência, teve o convite que hoje o atual presidente Vinícius, né, junto com o pai dele, para ser treinador do sub-20 do DEC, né? Isso, se não me engano, acho que foi em 2009. DEC, né, o Divinópolis Esporte Clube, né? Isso. Então, através disso, nós começamos aí sim uma carreira um pouquinho mais promissora, né? Disputando o Campeonato Mineiro, chegando no hexagonal final, né? E depois de muitos anos o DEC não estava chegando, né? Numa sequência tão boa. O primeiro campeonato meu como treinador do sub-20, né? Então, assim, foi uma experiência importante, uma experiência satisfatória, né? E depois disso, a sequência como treinador aí sim começou mesmo, né? Depois, no outro ano, iniciei o trabalho no DEC novamente, mas aí eu saí, né? E depois houve o convite do Vinícius, né? Junto com o pai dele, para a gente estar trabalhando aqui no Guarani, né? O Vinícius tinha uma amizade muito boa com o presidente na época, o presidente Edilson, né? E nos deu o suporte para a gente estar vindo, para estar auxiliando. Na época o técnico Eugênio, né? O Renato também era o diretor na época. E então, em 2010, nós trabalhamos aqui no Guarani, né? Auxiliando o Eugênio, graças a Deus, tivemos o acesso aí para a primeira divisão, né? E intercalando também na época, a gente tive aí como treinador do Sub-20 em 2 Taças BH, em 2010 e também em 2011. Né? Depois disso aí, a gente teve outra sequência em outros clubes também. Aí uma questão interessante, porque você viveu alguns cargos diferentes, né? E pôde estar em cargos diferentes no futebol. Você trabalhando como auxiliar técnico e você também como treinador principal. Para quem não conhece muito futebol ou não acompanha tanto essa parte mais fora de campo, qual o principal papel de um auxiliar técnico hoje num clube de futebol? Ainda mais hoje quando a demanda de atividades para o treinador, né? Essa coisa de informações, né? Saber do time adversário, treinar o time, né? Realmente posicionamento tático, tudo mais. O que o auxiliar faz exatamente nesse auxílio ao treinador principal? O próprio nome já fala, né? Auxiliar técnico. Mas acaba que o auxiliar ele vem numa demanda muito grande, né? Assim, o treinador ele tem que ter a confiança no que é o seu auxiliar, para discutir, para trocar ideias, né? Às vezes você até contra alguns tipos de ideias que o treinador tem, para você entrar em contradição com o treinador, isso na parte de treinamento, né? Claro que na hora do jogo você não pode ser contra a opinião do treinador, né? Para trocar ideias, questão de treinamento, ver qual que é a melhor forma de se jogar, de repente uma substituição que você quer fazer. Então, através disso aí, você vai criando várias características de um auxiliar técnico. Mas o auxiliar técnico hoje em dia, né, ele auxilia na parte de preparação física, na parte de treinamento hoje vem ganhando uma demanda grande, os treinadores vêm dando mais liberdade para os seus auxiliares trabalharem, né? Então, assim, eu acredito que o próprio nome já fala, auxiliar técnico, né? Então, assim, além de você estar
acompanhando o dia a dia de treinamento, você tem que estudar adversário, tá trazendo um feedback de um treinamento, de uma coisa que você percebeu, um jogo de um outro adversário que, consequentemente, a gente pode estar jogando. De repente a gente joga contra o Cruzeiro na primeira rodada, segunda rodada a gente está dando como exemplo, né? Joga contra a Caldense. Então, assim, você já tem que passar, já tem que dar um passo à frente, né, para poder passar esse feedback já para o treinador, né? Para o treinador ter um pouquinho mais de concentração naquilo que é o trabalho dele, né? Para ele estar perdendo aí os seus dias, suas horas aí de sono para estar montando um treinamento. Então, assim, o auxiliar mesmo um papel assim de suma importância, né? Eu acho que a importância que é um auxiliar hoje, acho que não só no futebol, mas em várias modalidades esportivas, né? Para o treinador ter ali a sua carga de quem ele conversar, de quem ele discutir, né, para que possa chegar numa melhor solução de treinamento, de jogo, substituições e por aí vai. E você lembrou agora a sua passagem aqui no Guarani em 2010, quando o Guarani também obteve o acesso do módulo 2 para o módulo 1 do Campeonato Mineiro de 2011. E nesse ano você também viveu essa experiência de acesso pelo Atlético de São João del Rei. Como você encara essa experiência no módulo 2? O que um campeonato do módulo 2 tem de diferente realmente nessa briga insana, às vezes, para você conseguir um lugarzinho no módulo 1 do ano seguinte? Explica essas características do módulo 2, que você já teve essa experiência não só no Guarani, no Atlético, mas eu cito esses dois porque houve a felicidade do acesso nas duas ocasiões, né? Então, assim, a gente sabe que o módulo 2 é um campeonato muito difícil, né? O pessoal da imprensa até cita muito o módulo 2 como um verdadeiro campeonato mineiro mesmo, né? Aquela raiz do interior, campos com pressão, você toma de torcida, adversário difícil de jogar, campo ruim, né? Às vezes campos bons de se jogar. Então, assim, muita coisa que acontece no interior, a gente sabe, às vezes, questão de logística, questão de viagem, em Minas Gerais, as viagens são muito longas, né? A gente dá o exemplo agora que nós agora no Serranense, agora nós temos que ir 2 vezes em Uberlândia, temos que ir até Alflotone. Então, assim, são viagens, a gente sabe que são viagens desgastantes, né? Então, o módulo 2 é um campeonato muito difícil, onde você tem que montar uma equipe sólida, uma equipe aguerrida, uma equipe que vai comprar a ideia da proposta do treinador, da proposta da equipe, né? Então, assim, os jogadores têm que estar focados mesmo, têm que estar numa sequência de conhecer a competição, né? Então, assim, a formação do elenco ela é importante. Jogadores que sabem o peso de uma camisa, o peso de um módulo 2, às vezes um peso de jogar quando nós vamos enfrentar agora o Uberlândia, lá em Uberlândia, até o próprio América Teóflotone, que eu citei também agora. Jogar em Teóflotone, a gente sabe a dificuldade que é jogar. A distância também, né? A distância. O nosso primeiro adversário na competição, que é o Tricordiano, por enquanto está marcado o jogo para Três Corações. A gente sabe a dificuldade que é jogar lá, né? Pressão de torcida, vestiário pequeno. Então, assim, o módulo 2 tem essa essência do campeonato raiz mesmo, de Minas, do interiorzão mesmo, que a gente sabe. Então, assim, você trabalha aí 3, 4 meses, 5 meses aí com a sua preparação, a de pré-temporada, para você resumir no acesso para a primeira divisão. Todo mundo sabe a dificuldade que é jogar um módulo 2, e quando vocês têm essa oportunidade de ter um acesso, como tive com o Guarani, para jogar a primeira divisão, tive também com o Nacional de Nova Serrana, para ter acesso de colocar um time na primeira divisão, você sabe que ajuda na parte financeira, a cidade abraça, porque aí você vai receber equipes de tradição, Cruzeiro, Atlético, América. Então a gente sabe a expectativa que e a importância que é o modo 2. O campeonato é difícil, né? Então você tem que ter a inteligência de saber jogar o módulo 2
como tem que ser jogado o módulo 2. Você até falando que agora vai para o Serranense, né? O Gustavo vai trabalhar também no módulo 2 no time agora de Nova Serrana. No finalzinho a gente fala um pouquinho das suas expectativas para esse ano de 2019. Mas se você lembrar de alguma história curiosa desses acessos que você teve aqui no Guarani e agora no Atlético também, você lembra de alguma dessas histórias? Porque realmente é um campeonato, como o pessoal fala, campeonato raiz, né? Tem alguma história assim que você pode lembrar desses dois acessos assim? Uma história curiosa, assim, um pouco diferente ou até engraçada? Assim, algumas histórias, assim, a gente tem que até parar e pensar um pouquinho, né? Mas que me veio agora de cabeça, aconteceu agora no nosso acesso agora da terceira divisão pro módulo 2 com o Atlético. Roupeiro lá, o Luiz, né? Um roupeiro da cidade, não tinha muita experiência, né? E nós fomos jogar na fase de classificação contra o Valério, lá em São Gonçalo do Rio Abaixo. O Valério mandava os jogos lá. Então, fizemos a preleção, viajamos um dia antes, tudo tranquilo. Fez a preleção de jogo. Né? Chegando no vestiário, os uniformes todos molhados. Não sabia o que a gente fazia, aquela coisa, aquela pressão toda. O treinador já começou a ficar nervoso. Eu falei assim, calma. Quem que era o treinador, só para registrar? É o Cícero Júnior, um amigo que a gente conheceu aí fazendo o curso da CBF, né, como treinador, e nós estamos trabalhando juntos lá. E na época, esse ano, o treinador Cicinho ficou doido, ficou nervoso, uniforme molhado, né, e até então estava um clima mais seco, passou. Aí vem a segunda bomba. Os jogadores sempre levam 1, 2, até 3 chuteiras para jogos. O jogador tem essa fartura de ter chuteira com trave diferentes também, né? Questão de campo tá molhado, campo seco, então assim, é uma característica de jogador. E ele acabou esquecendo a chuteira de 3 jogadores titulares. Nossa senhora, mas o treinador, nós ficamos, a gente não sabia o que fazia, né? O diretor chegou xingando tudo. Então assim, nós tivemos que dar uma apaziguada, né? O jogador lá, até o Arilson, né? O próprio Ademilson também, só que o Ademilson não jogou, quer dizer, jogou esse jogo. O Ademilson não jogou o jogo, foi da semifinal. Então assim, o Ademilson, aquele veterano que jogou muito tempo Juiz de Fora, jogou no Fluminense também, né? É o próprio, o pessoal a gente chama ele de Ademito, né? Excelente pessoa, excelente profissional, um cara a ser estudado pela NASA, porque não tem condição. E então assim, tivemos que ter um controle emocional grande, né? Era um jogo que o Valério vinha invicto na competição, um jogo que a gente tinha que pontuar. Jogador, quando falta material, o jogador desconcentra. Tivemos que ter ali uma verdadeira gestão de grupo para estar segurando a onda, né? E assim, foi um jogo muito difícil. Nós tivemos jogador expulso nesse jogo. Então assim, tivemos que superar essa dificuldade dos bastidores, né? Pra gente tá buscando esse ponto lá e esse empate que foi lá contra o Valério. Qual que é o nome do roupeiro mesmo, só? Luiz, agora já está mais acostumado com o sistema de trabalho, já está mais tranquilo, o pessoal já acostumou com ele também, né? Depois de muito xingamento, né? De muita dura nele, a gente acredita que agora ele aprendeu. Ainda bem. Esperemos que ele tenha uma carreira de sucesso lá. Pois é, mas você também trabalhou já muitas vezes em categorias de base aqui no Guarani, inclusive. Você treinou o time do Guarani na Taça BH de Juniores 2011 e foi também, né, técnico campeão do interior de juniores pelo Araxá, 3 vezes já, né? Então realmente é um trabalho de garimpagem de novos talentos. Qual que é a diferença principal, claro, além de trabalhar com jovens e jogadores mais veteranos, mas o que tem de ter de especial para você treinar jovens realmente em times do interior? Essa questão de revelação de jogadores que querem buscar um espaço em outros clubes da capital talvez. A gente sabe que trabalhar com a categoria de base, assim, é a formação do atleta, né? Acho que não só o atleta de futebol, mas também o atleta ser humano, o atleta cidadão, o atleta que pode virar um pai de família. Então, assim, a formação do caráter do homem voltada para o futebol, que é a formação de atleta, né? Que é com
no qual a maioria dos anos que eu trabalhei com categoria de base. Então, assim, é a ferramenta principal para quando o atleta chegar no profissional, ele não ter ali as suas dificuldades, né, que tem você jogar sob pressão, de você enfrentar aí grandes atletas aí. Então, assim, a gente sabe que o futebol, a categoria de base é para você lapidar, né, o atleta, para quando chegar no profissional, esse atleta tá pronto, esse atleta saber fazer um passe, esse atleta possa fazer um domínio de bola, esse atleta possa fazer uma finalização a gol, ele sabe driblar. Então, assim, é para você lapidar esse atleta para chegar no profissional, ele tá pronto para estar virando um atleta profissional, né? Porque, assim, acontece muitos aí, a gente sabe que sempre tem os jogadores aí que a gente sabe que são jogadores fora da curva, né? Que de repente de 17 anos, igual a gente tem o Neymar, né, que de repente de 17 anos já está no profissional. Então, assim, o processo de categoria de base, que seja lá da escolinha, depois da transição, sub-15, sub-17, sub-20. Então, assim, é um processo importante para você lapidar o jogador, lapidar o atleta, né, para quando chegar no profissional ele não sentir a dificuldade, não sei fazer um passe, não sei fazer um domínio, um cabeceio. Então, tudo isso aí é questão de até eliminação para você contratar um jogador, né? Quando você pega o material do jogador, você procura o jogador, você acompanha um jogador. Se você assiste um jogo, que é uma coisa que a gente faz 24 horas, quando a gente está em competição, né? Para você estar avaliando o jogador, então tudo isso aí você avalia. O posicionamento dele, a postura, como que ele dá certas pressões que acontece, a cobrança extra-campo que vem de torcida, a própria cobrança de comissão técnica, a circunstância de você perder um gol e você saber levantar a cabeça e estar pronto para outro. Então, são coisas assim que, resumindo, né, que a gente sabe que categoria de base é importante você ter. Eu acho que assim que toda equipe deveria ter essa categoria de base, acho que não só para você formar jogador para o profissional, para a equipe, mas até mesmo para uma venda futura, né? Para você dar receita, porque assim, a equipe investe, dá alimentação, dá uma ajuda de custo, gasta com transporte, gasta com dinheiro para estar pagando uma comissão técnica para estar ensinando isso para o atleta, né? Para uma venda futura, tudo isso que foi investido pelo clube, o clube tá colhendo. Então, assim, o processo de formação de base ele tem que ser bastante estudado, ter profissionais qualificados, né, e capacitados para estar passando isso para os garotos, para os jovens atletas que vêm surgindo aí no futebol. Nós já estamos chegando no final da nossa entrevista, mas a gente já deixa aqui uma ideia, né, do trabalho seu esse ano, que vai ser também no módulo 2 no Serranense, como eu tinha dito, né? A gente ia encerrar falando disso. Quais as perspectivas suas agora? Vamos de novo. Vamos fazer de novo essa pergunta. A gente já está chegando no final da entrevista e, como eu disse agora há pouco, para a gente encerrar, a gente vai falar um pouquinho das suas perspectivas para esse ano de 2019 no Serranense, novamente no módulo 2. Como você está enxergando seu trabalho lá em Nova Serrana? O que você está esperando para esse novo desafio de levar mais um time aí, muito provavelmente, e esperemos que você tenha sucesso nessa empreitada, também no módulo 1? As expectativas são as melhores possíveis, né? Acho que a gente sabe da estrutura que o Serranense vem dando para a gente fazer o nosso trabalho lá. Mais uma vez trabalhando com o Gerson Evaristo, uma comissão técnica bastante qualificada. Estamos aí na formação do elenco que eu citei com vocês. Ela é de suma importância, acho que não só para o início da competição, mas para o campeonato inteiro, né? De ter atletas que vão ter esse comprometimento, que vão comprar ideia, que vão abraçar as ideias adotadas pela comissão técnica, né? E sabendo das condições que o Serranense aplica e dá para se trabalhar, né? Então, assim, é uma estrutura tive lá agora, né? Então a gente espera que possa ser um 2019, já iniciar o 2019 aí com esse acesso, né? Mas a gente sabe que o caminho é longo, como eu falei com vocês, né? A expectativa são as melhores possíveis. O caminho nós vamos ter as nossas dificuldades, mas acho que nós temos que estar
fortes, unidos, né, para a gente possa colocar o Serranense na primeira divisão. Bom, então a gente agradece ao Gustavo pela entrevista, muito obrigado pelo esse espaço realmente nesse programa especial de final de 2018, começo de 2019, e que o Serranense tenha muito sucesso e realmente no decorrer do campeonato você venha visitar a gente, participar do programa novamente como você já fez em 2018, começando o ano agora, e durante o módulo 2 também você possa aparecer para a gente bater mais um papo. Com certeza, eu mais uma vez queria agradecer a vocês, ao Aleph, o pessoal, todo mundo lá, pelo convite, né? Sempre que puder, a gente está aqui pertinho agora, né? Isso. Sempre que puder a gente vai estar aqui no programa, né? E também faço o convite, né, a vocês a estarem em Nova Serrana, estar acompanhando lá semanas de trabalho, acompanhando os jogos, né? Acho que não só para estar falando do Guarani, como a Candidez tem uma audiência muito grande, também pega lá em Nova Serrana, né? Fazer o convite para vocês, que vocês possam ir lá acompanhar o nosso trabalho e quem sabe, né, se Deus permitir, a gente fizer por merecer, a gente vai trabalhar muito para isso, né? Faça aí o comprometimento com vocês de estar voltando aqui com acesso, né, e estar colocando o Serranense na primeira divisão. Vamos cobrar então, hein? Vamos cobrar e vamos ver se durante o ano realmente o Gustavo nos dá a honra da sua presença novamente no nosso programa. Vamos encerrando o primeiro bloco agora, depois dessa entrevista com o Gustavo Brancão, e no segundo bloco eu vou conversar com o Jean Rodrigues, técnico do Guarani, nessa caminhada do Bugre rumo a uma grande campanha no módulo 1 do Campeonato Mineiro de 2019. Nós vamos no intervalo e já voltamos. O encontro com os amigos tem lugar certo. Mega Arena Lila. Por aqui você pratica futebol, futevôlei, tênis, peteca e outras modalidades. Tudo com horários agendados. Mega Arena Lila, Rua Goiás 2850, Ipiranga. Telefone 99992 3843. Mica Churros, sabores de dar água na boca. Você encontra mais de 10 opções, dos tradicionais ao gourmet, as sensações do momento e a grande novidade. Você pode levar o Mica Churros para seu evento, casamentos, aniversários e formaturas. Mica Churros, sempre no mesmo lugar, na Praça do Santuário, de segunda a sexta, a partir das 17 horas, no sábado, a partir das 14 horas e no domingo, às 10 horas da manhã. Mica Churros, 98804-8696. A 94 mais uma vez sai na frente e traz para Divinópolis um dos estúdios mais bonitos e tecnológicos de Minas Gerais. Um estúdio feito para aproximar você, ouvinte, dos locutores que bombam no seu rádio. We love it. Interatividade ao nível máximo, com câmeras espalhadas por todo o estúdio. E você acompanha tudo pelo nosso site 945fm.com.br e pelas redes sociais facebook.com/rádio94 e Instagram @rádio94fm. Novo estúdio 94, mais bonito, bem maior e muito mais interativo. 94, a rádio que há 8 anos está em primeiro lugar. 94. Estamos de volta aqui para o segundo bloco desse programa especial do Conexão Esportes, final de 2018, começo de 2019. No primeiro bloco falamos um pouco com o Gustavo Brancão, auxiliar hoje do Serranense, falamos um pouquinho também com ele da experiência no Atlético de São João del Rei e, como eu tinha prometido, agora aqui no segundo bloco do nosso programa especial de hoje, vou falar com o técnico do Guarani, Jean Rodrigues, aqui do meu lado. Prazer, Jean, estar com você mais uma vez agora nesse programa especial. Estava devendo uma visita para nós, mas a gente veio aqui falar com você. Você merece essa deferência. Não, cara, o prazer é meu, fico muito grato, né? E ainda mais pelo ano que a gente teve no ano passado, né? De desafios e de conquistas e de divulgação, né? O que seria do futebol, do profissional do futebol, se não fosse vocês da mídia, né? Então eu que fico muito grato de estar falando com vocês aqui.
Nós vamos falar um pouquinho da expectativa do Guarani para o módulo 1 agora de 2019, mas como é um programa especial, vamos falar um pouquinho também com o Jean a respeito da carreira também, de algumas curiosidades também do futebol e também, obviamente, da campanha vitoriosa do ano passado no módulo 2. Para vocês que ainda não conhecem o Jean tanto, o Jean, na sua terceira passagem aqui por Divinópolis, mas já passou muito também pelo estado de São Paulo e pelo futebol realmente mineiro também. Você dá uma geral aí de outros times que você passou nessa sua já grande trajetória, já. Eu iniciei no Guaratinguetá no final do ano de 2000, onde era o Rivaldo e o César Sampaio que eram donos, né? E graças a Deus na primeira competição minha, que era os juniores, a gente foi vice-campeão paulista e na época era definido por... né, os critérios, empatou em tudo, a gente perdeu por cartões, né? Foi até um caso que na época não era uma situação normal, né? E logo no ano de 2001 para 2002 eu assumi a equipe profissional, né? Então eu tinha na época 27, 28 anos, né? Onde eu já ingressei nas equipes profissionais. E lá em São Paulo eu trabalhei em várias equipes, né? Grêmio Osasco, Taubaté, Portuguesa Santista, São Caetano, Santo André. Eu vou esquecer algumas com certeza. Eu vim para Minas Gerais em 2011, numa parceria que o Santo André tinha, né? E aí eu vim para Patrocinense, fizemos um trabalho que me dá muito orgulho, né? E a gente fez uma campanha muito boa, a gente não subiu, não teve o acesso para o módulo 1, numa situação de um gol contra, né? E ali eu conheci o Guarani, que eu vim fazer esse jogo em Nova Serrana. E a gente ficou no hotel aqui e eu usei o Farião, onde eu encontrei o Renato, o Tocha, e aí eles estavam acompanhando a competição, acompanharam 2 dias meu aqui, e a gente começou essa conversa para no próprio ano de 2011 eu vir pela primeira vez para o Guarani. Guarani, como eu disse, então já é a sua terceira passagem, mas em alguns desses clubes que você trabalhou na categoria de base. Óbvio, claro que a categoria principal tem a pressão por resultados, sempre o acesso ou o descenso, mas qual que é o principal aprendizado que você teve trabalhando com os garotos, nas categorias de base dos clubes que você passou? Cara, eu só trabalhei na base no Guaratinguetá no primeiro ano, então foi 1 ano e meio, né? Logo após isso, só foi equipe profissional. No Santo André, teve uma situação que foi até... Eu já vinha acertado para ir para uma parceria, que poderia ser um time de fora do país, poderia ser o Ferroviária e poderia ser a Patrocinense. Ferroviária de Araraquara, né? Na época, né? Era 2010 para 2011, isso aí. E aí eles pediram para eu avaliar um grupo de atletas profissionais que estavam já com idade estourada de juniores, de 22 anos, 24 anos, que eles emprestavam para os clubes e eles tinham um investimento alto neles. E para entender o que valeria a pena. Foi até uma situação muito diferente, uma experiência boa, que você tinha 40, 45 atletas, fizemos 5 a 6 jogos. E você não avalia só a capacidade do atleta, né? Você analisa comportamento, né, cara, o dia a dia deles. E de 40 e poucos eu selecionei apenas 4. E aí o diretor na época falou, pô, é muito pouco, você vai ter que assinar os documentos, fazer relatório. Eu falei, você me chamou aqui para fazer o melhor e está sendo feito dentro do que eu enxergo. E no final foi uma coisa que eles ficaram muito gratos, né? Aí tá até o João Lucas jogando no Ceará hoje. Então a gente acabou sendo assertivo, né? Mas foi feito um trabalho com muito carinho. E a parceria que andou foi aqui em Minas, né? Onde eu trouxe alguns atletas e 2 dessas avaliações foi o João Lucas, que veio junto para Patrocinense, e o goleiro Paulo, né? Então foi assim um trabalho que eu me sinto honrado. E dali para cá eu trabalhei no Cuiabá em 2014, né? Eu saí de Minas, tive uma proposta do Cuiabá, era um time de Série C de brasileiro. Vai jogar a Série B agora esse ano, né? Eles obtiveram acesso. E em Minas a gente já rodou um pouquinho mais aqui depois, né? Em Mamoré,
Uberaba, Caldense, né? E aí isso é mais ou menos o que a gente fez no futebol. Mas falando de modo geral, então, essa integração com a base, né? Claro que você teve essa experiência lá no começo. Como você vê realmente essa possibilidade do ensinamento ao jovem jogador junto aos jogadores mais experientes? Claro que, por exemplo, em alguns campeonatos, como por exemplo no módulo 2, não é tão permitido isso acontecer pelo limite de idade e tal. Mas numa competição realmente mais adulta, vamos dizer assim, como se dá essa integração, você sendo um treinador e sendo também um gestor de elenco, né? Aconteceu uma situação muito impactante aqui no Guarani, porque o que acontece, no meu entendimento, é que a base ela tem que ter profissionais muito competentes ali embaixo. E competentes não só em montagem de treino, que isso muitos montam até pela internet, né? Você digita hoje, quero um treino de um treinador, do Guardiola, vai sair um treino, e não é isso o treino. A importância é como você dá o treino, que informação que você dá no treino, que postura você tem ao dar o treino, que limite o atleta tem até onde ele pode ir. Então, quando você tem uma categoria básica que eles não têm esse limite, realmente eu enxergo que você não cria atleta ser humano, que não tem jeito de desintegrar isso aí, né? Quando você vai para campo, um atleta é o ser humano que está ali. Não existe chute a gol, não existe cabeceio, não existe passe. Existe pessoas que passam, pessoas que chutam, pessoas que cabeceiam. Então tem que ser uma pessoa com esse entendimento. E quando você trabalha em clubes maiores é mais difícil, porque você já tem um menino na categoria de base, já tem empresário, e o empresário vende para ele de repente coisas que é surreal, que não é no nível que ele está ainda, e ele acha que ele merece algumas coisas. No Guarani a gente fez um trabalho interessantíssimo, que a gente tinha um grupo de 10 atletas que foi selecionado pela equipe coordenada pelo Marco Túlio, que a gente tinha 10 atletas sub-17 e o Catatal sub-16. Então foi um planejamento feito para a gente poder observar esses atletas, ver o nível que eles estão, e a gente montou um grupo de profissional enxuto. Então a gente solicitava, hoje eu preciso de um zagueiro, trazia um zagueiro, hoje eu preciso de um lateral e um atacante. Então eles não compunham o nosso elenco, eles trabalhavam em campo separado e eu solicitava. E aí você vai tendo surpresas positivas, né? O Catatal que a gente subiu, que era menino sub-16, subiu uma vez, tô dando um exemplo dele. Subiu a segunda, subiu a terceira, de repente falei, que hora que você estuda? Estudo tá horário, muda para a noite, integra. Pela postura dele, né? Pelo trabalho que foi feito, pelo entendimento, pelo comportamento dele, pela ousadia dele no dia a dia, ousadia que eu digo jogando, né? E aí a gente pediu para inscrevê-lo e conseguimos colocá-lo até para atuar. Como foi feito com Jonas, Diego e Lucas, que já estão numa situação já de idade um pouco acima, mas que passaram por um processo também de categoria de base, de cruzeiro, de rodar um pouquinho, né, de módulo 2 antes da minha chegada. Né? Então eu enxergo que clubes eles têm que dar oportunidade para a base, porque não faz sentido você ter uma base, você investe na base e você não dá oportunidade. Mas que seja de uma maneira... hoje eles estão usando muito algumas equipes, que o sub-20 e sub-20 é muito composto com jogadores já sub-17, 18. Eles fazem, isso estou falando a nível de time grande, né? Eles já usaram o CT do profissional no mesmo horário. Curitiba utiliza isso, algumas equipes utilizam isso. Porque o treinador do profissional, comissão técnica, pode acompanhar de perto, né? É um momento que é um treino um pouco mais do preparador físico, o treinador consegue observar, porque é um campo ao lado, ele consegue solicitar um jogador, o jogador já está ali, não é uma coisa que tem que falar com o coordenador da base para convocar um atleta, para tirar a informação que às vezes o treinador do profissional não está vendo. É uma integração real, né, da base com o profissional. Uma integração real, mas respeitando essa transição. Né? Então eu acho que isso seria uma coisa para os clubes começar a pensar e a analisar. É interessante o que você falou em relação
primeiramente ao treino, que você começou a sua resposta, que é uma das coisas que eu tinha pensado em falar com você, porque muita gente que não acompanha os treinos, como a gente às vezes tem essa oportunidade, pensa que o treino é basicamente um jogo, né, coletivo, o pessoal jogando aqui, uma simulação simples do que acontece em campo, e hoje em dia, até com a evolução de métodos de treinamento, isso não acontece. E a gente acompanhando o seu treinamento, a gente não vê sempre aqui essa simulação pura e simples de jogo. São situações específicas, né, que você já simula o que pode acontecer em pontos específicos de cada partida. Explica um pouquinho, resumidamente, assim, para quem não tem esse conhecimento. Na verdade, o chamado coletivo, uma das coisas que um tempo atrás a gente era até muito cobrado, né? Porque a imprensa estava acostumada, o diretor estava acostumado. Quarta-feira é coletivo e solta aquele treino, aquela... Coletiva pronto, né? Coletivo, então o coletivo não é que não é utilizado mais e não é que é certo, que é errado. O futebol não tem muito isso porque às vezes o cara se considera um trabalho que não seja o que você acredita e o cara ganha também, né? Não tem, a gente tem que respeitar. Mas hoje existem metodologias, né? E algumas delas é essa mais tradicional, analítica que a gente fala, né? Que é você faz um trabalho um pouco mais sem muita resistência, sem muito confronto com o adversário. Tem a integrada, que é onde se trabalha a parte física integrada com bola, e tem a sistêmica, que é a que eu uso, que é mais a periodização tática, que a gente chama, né? Que na época o Mourinho com o Vitor Frade, em 2011, 10, 12, 9, começou a utilizar, que é a que eu acredito, que é você ser não integrado, né? Que é todo o trabalho, ele tem uma valência física, mas ele tem um modelo de jogo, um conceito de jogo defensivo, ofensivo, ou até dos dois embutido ali. Então o atleta já trabalha com... Você pode fazer um trabalho de 2 contra 2. A parte física ela vai estar ligada a tempo de execução, tempo de recuperação, número de atleta e número de repetição. Mas eu tenho que dar ali alguma coisa que eu vou usar no maior, no jogo. Então eu posso utilizar fechar uma linha de passe, então ele já começa ali, eu já jogar informações, conceitos táticos, que vai ser utilizado no jogo. Então tudo é alinhado para que ele vai fazer no jogo. Nada ele vai correr porque ele está correndo só. Mesmo que você está fazendo um trabalho de 6 contra 5, não importa, né? E você trabalha muito por setor, né, agora, né? De repente você inicia a semana dando um foco mais na parte defensiva, que não foi bem, né? E aí você tem conceitos dentro do modelo de jogo seu. Modelo de jogo é aquilo que você é. Se você entrar na internet vai ter um monte de coisa escrita, mas na verdade o modelo de jogo é a sua essência. Você como técnico, o que você acredita que o futebol é para você? Né? É um time mais que propõe jogo, mais reativo, e dentro disso você tem os conceitos, né? Defensivamente, quando eu estou atacando, quando eu perco a bola, o que eu faço para não sofrer o gol? Então você tem alguns conceitos, perde, pressiona, temporiza, você usa alguns conceitos que você vai botando no seu dia a dia, que é você fazer essa unificação, né? Que não é desintegrado. Eu estou numa organização ofensiva, mas quando eu perco essa posse de bola, eu tenho que mudar comportamento, né? Eu tenho que, agora é defensivo, então você tem que estar todo estruturado para não ter surpresa, né? E essa informação você dá ao jogador até fora de campo também, já... Inclusive, eu tive a oportunidade de ver uma palestra que você deu também para o pessoal da Codil Alimentos, né, durante o módulo 2, falando que essa informação você dá ao jogador, inclusive até fora de campo, via WhatsApp também, né? Tem essa utilização hoje em dia também, né? Hoje, as pessoas falam muito que o atleta de fora do país é inteligente taticamente, o brasileiro é burro, né? Eu não posso concordar com isso. Eu posso concordar que de repente o atleta trabalha uma metodologia desde a base, mas hoje o ser humano ele é visual, auditivo ou sinestésico. Então se eu venho para campo e eu só falo, vem numa diagonal, fecha uma linha de passe, o auditivo de repente está entendendo, o visual não está entendendo nada, mas ele concorda com você, o sinestésico idem. Então o trabalho da gente, todo treino nosso é filmado, todo jogo principalmente é filmado, e a gente depois assiste. E aí, alguns dias da semana, você chama a equipe toda, ou fracionada por setor,
ou se for alguma coisa pontual, individual, onde você mostra o vídeo. Então você mostra vídeo, desce para o campo, executa no campo, mostra no quadro. O WhatsApp a gente antecipa alguma coisa, de repente, né? Uma informação que eu quero que tenha, é uma situação que eu vou fazer, é o tipo de treino que eu vou dar à tarde. Aí de repente eu monto ele, toda a movimentação e já mando para que ele já tenha um pouco de entendimento do que eu quero. Não é utilizado, é muito frequente isso, porque o atleta tem que ter o tempo dele. Senão a gente fica muito, né, cara? O cara tá no horário de folga, você tá amassando muita coisa, então você tem que saber dosar quando é, por que é. Esse ano eu utilizei só com os zagueiros, uma situação de gesto técnico, de bola coberta e descoberta, que era um assunto, e onde eu tinha um texto bem simples, objetivo, e algumas fotos, né, que foi legal, mas era só a linha de 4 e os zagueiros, né, os laterais e os zagueiros. Mas a gente utiliza isso para que a gente potencialize o entendimento, né, e o entendimento da parte tática mais rápido aí. É muito interessante que esse sistema, você utilizando já nessa campanha vitoriosa, agora falando especificamente do Guarani, essa campanha vitoriosa que o Guarani teve ano passado no módulo 2 do Campeonato Mineiro. Primeiro, você falar rapidamente como foi o trabalho de peneira para chegar ao grupo vitorioso que nós tivemos aqui nesse ano. Você foi contratado com uma antecedência bastante considerável e você, junto com a direção do Guarani, como foi esse trabalho de montagem do elenco até chegar no começo do campeonato, no começo de 2018? Você usou o termo a segunda vez agora, que é o que a gente utiliza, que é a montagem do elenco, cara. Isso é importantíssimo. E ela parte do modelo de jogo. A gente fez uma reunião, eu fiz uma reunião aqui, inicialmente, para a gente definir o que seria feito. E a proposta que eu fiz para o Vinícius, para o Renato, para o Gilson, é que a gente eliminasse um pouco o DVD de atleta. O empresário te manda um DVD, você olha, é bom jogador só. Que a gente utilizasse assistir jogos em loco. Que é coisa que eu fiz no Guaratinguetá quando a gente teve o acesso da Série A2 para a Série A1 em São Paulo. Eu tirei do rebaixamento em 2003 e 2004, não me lembro, e fiquei 6 meses viajando, via de 2 a 4 jogos por semana. Então a gente definiu que ia ser assim. Já na Série A1 do Paulista, né? Quando você impediu o rebaixamento do Guaratinguetá, né? Era a Série A2. Daí perdão. Montei o time que subimos para a Série A1. Né? Eu iniciei o trabalho, fui embora, aí a situação é outra, ela é mais complexa, mas foi um trabalho muito bacana e foi o que eu solicitei aqui. Vamos assistir. A gente usou, os critérios foram os mesmos. E eu em casa, a gente fez uma reunião até por Skype, né? O Fernandinho em BH, o Marco Túlio, o Vinícius e o Renato aqui em Divinópolis no Data Show, eu lá. E falando de montagem, eu falei o modelo de jogo. O que eu queria da minha equipe. Como que eu queria a característica dos zagueiros. Que eu quero que meus zagueiros participem da organização ofensiva. Hoje tem muitos times que trabalham com muita gente atrás da linha da bola. Se você deixa 2 zagueiros sem participar, você acaba não conseguindo manter uma posse de bola, gerar um desequilíbrio no adversário. E aí eu pedi para que cada um desses 5 pessoas, né, dessas 5 pessoas que participou, montasse uma lista de atleta que acha que né? E dentro dessa lista a gente foi compartilhado em todos. Agora eu quero que vocês priorizem essa lista de atleta que resolveria o problema nosso. Então ficou uma lista bem bacana. E dentro da lista eu comecei a assistir esses atletas jogando em loco, onde estavam, e outros atletas. Então eu ia assistir jogos, eu trouxe o atleta que não estava na lista, mas que eu estava assistindo o jogo e eu entendia que cabia nessa, né? E isso respeitando o orçamento e montando um time para o módulo 2. Você tem que ter um acervo maior. Lateral direito, se eu tenho 2 nomes, eu não monto, porque eu estou concorrendo com o módulo 1 em Minas, com a Série A1, A2 e A3 em São Paulo e assim sucessivamente. Então foi um trabalho bem detalhado, né, que a gente fez com muito carinho, né, para você poder ser muito assertivo. E esse ano ficou um pouco mais fácil, porque a gente montou uma base, a mais fácil a nível de contratações, né? Então ela foi um pouco mais rápida, mas foi montado com o mesmo critério.
Interessante, realmente, que é uma coisa que o Guarani muitas vezes não teve, né? Que aí tinha um time no ano, desmontava o tempo todo para o ano seguinte, coisa que esse ano não foi necessário, né? Havia essa base. Agora que, né, já passou, né, esse momento de conquista do ano passado, você tem alguma história curiosa ou interessante assim que você lembra com carinho do que aconteceu? Ou alguma coisa até engraçada que possa ter acontecido nessa campanha vitoriosa do Guarani no módulo 2? Cara, engraçado tem todo dia alguma coisa, né, cara? Mas realmente Cita uma aí, porque o Brancão ele citou uma do rapaz lá da roupa, lá no Atlético, vamos ver qual que fica melhor. Mas eu vou citar o que eu achei que foi dois pontos que muito importante da conquista do Guarani que a gente conseguiu embutir. Uma delas, a gente não lamentou nada. Não tinha nada que a gente lamentasse. E isso é difícil você embutir em um grupo de... Isso eu estou falando, comissão técnica, você não lidera só atleta. Era 20 e poucos atletas, comissão, você está falando quase de 40 pessoas. A gente não lamentar algo que não foi o que a gente esperava, não lamentar a perda de um atleta, você lamenta pelo ser humano, né? Isso foi importante. E o mais importante, como a gente reagia. Eu falo para eles, tem coisa que a gente controla, tem coisa que a gente não controla. Aquilo que você não controla, você controla a sua reação. Eu até bati um papo com o grupo hoje. A gente fez um jogo contra o Ipatinga, vencemos, viemos jogar aqui. A gente fez um grande primeiro tempo contra o Social. Na minha visão, podia ter virado 2 ou 3. Segunda rodada do modo. Segunda rodada. E esse jogo estava 1-0 e no final do primeiro tempo começou a cair uma tempestade, que vocês se lembrem bem. Não teve, aí demorou para voltar. Como que você reage a isso? Você pode falar, pô, agora, né, tô frio. Não tinha jeito de jogar, né? A bola parava na água. Como que eu reajo a isso? Um grande jogo de polo aquático no segundo tempo, eu lembro. Mas você tem que reagir bem. Se não tem jogo, você compete bem. Você entende? Você tem a situação do Democrata em casa. A gente fez 1-0, tomou 2 gols em 4 minutos. Nós poderíamos não ter tomado o gol, mas a gente já sofreu os gols. Eu não controlo mais, eu não volto mais atrás. Então o que eu faço? Eu tenho que reagir bem. Eu não posso dali desesperar, né? Uma fase da competição, ela foi desafiadora, mas em momento nenhum a gente valorizou isso, que era viagem longa, né? Acho que foi a partir da sexta, quinta ou sexta. Batia aqui, batia no Triângulo Mineiro e tal. Você podia lamentar demais e ficar batendo nisso. Eu falei, não, porra, vai ser a fase que a gente vai buscar a classificação nossa, né? Então, assim, coisa que ficou muito marcada em mim, o entendimento do grupo em reagir bem sempre, né? Você não tinha, né? O primeiro jogo que a gente não venceu, reagimos bem, normal, viemos embora do ônibus, isso faz parte do futebol, né? Então isso foi uma coisa que me marcou muito, o grupo todo ter entendido isso aí e ter sido de verdade isso aí, né? Falando agora do módulo 1 agora em 2019, o time já está praticamente montado, já é o início do trabalho já desde o final de novembro do ano passado. E as perspectivas que você vê com essa base mantida para esse campeonato mineiro do módulo 1? Cara, eu não gosto de trabalhar com perspectiva. É lógico que a cada um, a gente tem a perspectiva, né, interna, né? Eu tenho a minha perspectiva para a competição, o que eu quero. Mas as 12 equipes que estão iniciando a competição, a perspectiva ela é a mesma. O que eu trabalho com os atletas é de a gente fazer o melhor nosso. É a gente ter o entendimento da parte tática, a gente está apurado com isso. É você fazer bons jogos. Eu não posso jogar um peso para eles, né? A gente tem uma estreia, pô, é o Cruzeiro. Não, o Cruzeiro é o primeiro jogo da competição. É lógico que é importante, todo jogo é importante, é lógico que é um time grande. Isso aí, essa pressão já tem neles, né? A família já faz, a torcida já faz, a imprensa já faz. Mas é a gente fazer bons jogos, a gente conseguir fazer com que eles joguem da forma como a gente fez o dia a dia nosso aqui. Porque o que ocorre muitas vezes é que você tem uma leveza, eu chamo de concentração relaxada, né? Durante os jogos de preparação, e na hora que vale os pontos, na hora que tem a torcida, você, de repente,
criar tanta ansiedade, tanta expectativa que você não está leve para fazer o seu jogo, né? Você fica burocrático, você se trava todo, né? Então acho que o desafio é esse, é fazer o atleta entender que o trabalho que a gente faz na semana de querer propor jogo, de movimentações, é que eles estão fazendo porque a gente confia nisso aí, que é filosofia da gente, que é um modelo de jogo nosso, que é isso que a gente tem que acreditar nele, que é por isso que eles foram escolhidos para estar aqui. A gente fazer bons jogos, né? Isso é o que eu crio assim de expectativa, é de ver a minha equipe, essa é a expectativa, de ver a minha equipe entrando em campo e jogar bem. E jogar bem é você atacar bem, mas é defender bem também, né? A expectativa é essa. E esse conceito de jogo, melhor dizendo, você já teve a oportunidade de enxergar isso incutido no grupo, nos jogos treino que o Guarani já fez? Você percebeu isso já no time? Já tem um caminho já bem percorrido? Uma evolução. Agora a gente chama de fase de acabamento, onde você tem essa dificuldade de jogo. A gente teria um jogo dia 5, né? E você tem essa dificuldade, né? Com todo o trabalho bem feito, mas a gente conseguiu os jogos antes, que nos ajudou demais. E a gente tem o último jogo no dia 12. Né? Então assim, mas você sente a evolução, isso é importante. A evolução, o entendimento. E quando você faz um jogo, eu passo para eles, não importa o adversário. A intensidade do jogo ela tem que ser da gente. Não é aquilo, pô, eu vou jogar com um time grande. Pô, nesse jogo, não, eu vou fazer um amistoso contra a base. Não. A intensidade tem que partir da gente. Então você vê eles tendo essa intensidade no decorrer dos jogos. E você vê eles executando, né? E isso é motivo de muito orgulho, de satisfação. E o que a gente quer é que isso vire, eu falo para isso, tem que estar na veia. Isso tem que virar, isso tem que ser nosso, tem que estar dentro, né? E essa é a expectativa nossa, né? Que a gente tem essas 2 semanas aí de acabamento mesmo, de entendimento, de evolução, para que a gente faça uma estreia dentro do que eu falei agora, dentro do modelo de jogo, defendendo bem, mas também quando tem a bola sendo agressivo, jogando, né? Essa é a expectativa nossa. A gente vai estar aqui acompanhando o nosso programa Conexão Esportes, trazendo todas as informações, acompanhando os jogos, né? A maioria no fim de semana, né? A gente faz os comentários e, na medida do possível, acompanhando. Para a gente encerrar, Jean, deixar uma mensagem para a torcida aí já nesse início de caminhada em 2019. Tem o primeiro jogo contra o Cruzeiro, que, claro, gera uma grande expectativa, mas a caminhada nesses 11 jogos aí para o Guarani fazer um grande campeonato. Cara, o que eu quero falar é que eu só quero o apoio que eu tive de 2017 para 2018. Quando eu cheguei aqui em 2017, eles me paravam no semáforo, me paravam no mercado. Eu recebi um apoio muito grande. Eu não joguei nenhum jogo em casa sem estar casa cheia. Eu só trabalhei no Guarani em módulo 1 e eu não tive a consistência de público no módulo 1 que eu tive no módulo 2 esse ano. E o que a gente espera, cara, é que isso se repita, né? Que eles acreditem no trabalho que a gente está fazendo. É lógico que os desafios são outros, né? Não digo se é maior ou menor, eles são outros, né? Mas que a gente consiga realmente ter esse apoio, porque isso é sinergia, né, cara? Isso transcende da arquibancada para dentro da gente aqui. E que a gente fique menos azul na estreia. Porque eu sempre joguei aqui contra o Galo, era muito preto e branco, eu queria estar mais vermelho e branco isso aqui. E eu creio que a gente vai ter isso aí, né? Lógico que a gente respeita, né? O pessoal da cidade que gosta do Cruzeiro, que gosta em São Paulo, tem isso que gosta do Corinthians, a gente respeita isso aí. Mas que também entenda, né, os desafios que a cidade tem, a história do Guarani, o trabalho que está sendo feito aqui dentro, né? Que a gente tenha realmente esse apoio, que isso foi muito impactante e isso fez a diferença total nessa competição de 2018. Então tá aí o recado do Jean. Você que gosta do Guarani ou quer o bem do Guarani, venha de vermelho e branco para essa estreia e para os outros jogos aqui em casa também, no Farião do Guarani, durante o módulo 1 do Campeonato Mineiro. Obrigado, Jean. É uma satisfação e me sinto honrado de estar podendo fazer uma entrevista diferente, né? Normalmente você fala só do que foi o dia a dia, do que foi o jogo. Aqui você conta um pouco da onde você passou. A gente falava até mais, é por causa do tempo, né? Legal, e você aproxima mais do público. Isso para mim é muito bom, muito gratificante.
deixar já agendado aqui, já para durante o campeonato a gente voltar a conversar, beleza? Tá marcado, tá marcado. Valeu demais, obrigado, Jean. Que isso. E você acompanhando Conexão Esportes, fique ligado então que semana que vem, dia 13, volta o programa ao vivo às 8 da noite com a turma toda, Tainara Faria, Aleph Rundinelli, Túlio Cunha, o pessoal do Grupo Gabiroba também, estaremos lá também, todo mundo junto lá. Dia 13 de janeiro, às 8 da noite, programa ao vivo, voltando das férias, né? Já está na hora, uma semana antes do início do Campeonato Mineiro, que começa dia 19, justamente aqui no Farião, com o Guarani e Cruzeiro. Um abraço a todos, então, e até semana que vem, programa ao vivo às 8 da noite. Um abraço.